Fala, concurseiro diferenciado! Seja muito bem-vindo ao primeiro simulado do CAP aqui no canal. É o concurso que está aí aberto no momento para técnico de enfermagem da Marinha. E eu vou começar a trazer alguns conteúdos mais focados nessa prova, incluindo simulados rápidos, questões comentadas e revisões dos principais assuntos do edital. E para começar, eu selecionei algumas questões cobradas na prova anterior do CAP, que foi o CAP 2025, para você testar seus conhecimentos e ter uma ideia de como a banca costuma cobrar os conteúdos. Então, bora lá? Nossa primeira questão aí fala sobre a Resolução 564 de 2017, tá? Que é a resolução do COFEN, uma resolução bem importante e que cai bastante aí nas provas de concurso, tá? E aí ele fala assim: assinale a opção que apresenta um dever do profissional de enfermagem. Sempre que você se deparar com uma questão sobre essa resolução, você sempre vai grifar o que ele quer, tá? Porque essa resolução ela é dividida em direitos, deveres e proibição. Direitos é aquilo que a gente pode ou não fazer. Dever é aquilo que eu devo fazer. E proibição é aquilo que eu não posso fazer. Então, você sempre vai grifar aí o que ele quer. Nesse caso aqui, ele quer o que é um dever, que é aquilo que eu tenho que fazer, né? Que é um dever meu. E aí a letra A fala: participar da prática multiprofissional com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Essa daí não é o nosso gabarito porque é um direito, tá? Tá lá na parte de direito. A letra B, requerer ao Corém medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional. Também é um direito do profissional de enfermagem, tá? Então não é o nosso gabarito. A letra C, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica ou que não ofereçam segurança profissional à pessoa, à família e à coletividade. Também é um direito do profissional de enfermagem se recusar a executar atividades que não é de sua competência técnica, tá bom? Ou que não ofereça segurança aí ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. A letra D fala respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa na tomada de decisão sobre sua saúde, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. Essa é o nosso gabarito, é o que está lá na parte de dever, tá? E a letra E, negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Também é um direito, tá? Então, o nosso gabarito ficou aí, letra D de dado. Vamos aí para a nossa próxima questão, questão de número 2. Ele fala assim: de acordo com a resolução do COFEN 564 de 2017, sobre as penalidades a serem impostas pelo COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem, assinale a opção que apresenta uma penalidade correta. Então, ele quer a alternativa correta, aplicada pelo sistema COFEN e Conselho Regional de Enfermagem. E aí, na letra A, ele fala: a multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 2 até 20 vezes o valor da anuidade da categoria profissional, a qual pertence o infrator. E não, essa daqui tá errada, porque não é de 2 a 20 vezes, é de 1 a 10 vezes o valor da anuidade, tá? Então, por isso que tá errado e por isso que não é o nosso gabarito. A letra B, tá? Ele fala: a suspensão consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período de até 180 dias e será divulgado nas publicações oficiais do sistema COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Essa daqui também não é nosso gabarito, tá errado porque não é 180, é 90, tá? Aqui seria 90. Fica suspenso por um período de até 90 dias, por isso que não é o nosso gabarito. A letra C. Cassação consiste na proibição do exercício da enfermagem por um período de até 5 anos e será divulgada nas publicações do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem e jornais de grande circulação. Essa aqui também não é o nosso gabarito, tá? Porque a cassação é por um período de até 30 anos, não é 5 anos, é até
30 anos. Então, não é o nosso gabarito. A letra D. A advertência verbal consiste na ademoestação ao infrator de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo na presença de duas testemunhas. Esse é o nosso gabarito. Gabarito letra D. A advertência verbal, ela é de forma reservada, tá? E será registrada no prontuário do mesmo na presença de duas testemunhas. Cuidado com questões que falam sobre advertência verbal, porque quando ele quiser te induzir ao erro, é justamente essas palavrinhas que ele vai trocar. De forma reservada, ele pode colocar de forma individual, né? Pode trocar essa palavrinha. Então, grava que a advertência verbal é de forma reservada e é na presença de duas testemunhas, porque eles geralmente também costumam trocar e colocar que é na presença de uma testemunha, na presença de três testemunhas, que é o que torna a alternativa como errada, tá? Então, é só você gravar que a advertência verbal é de forma reservada e na presença de duas testemunhas. Esse daí é o nosso gabarito. A letra E fala: nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retirada no ato da notificação apenas na categoria inscrita, a qual foi cometida a infração, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação. Essa daí tá errada, porque ele fala que apenas, esse apenas aqui, torna a alternativa aí como incorreta. Sempre se atente quando quando tem essas palavras assim, apenas, tá? Sempre se atenta nessas palavrinhas. Questão número 3. Questão número 3, ele fala aí, assinar a alternativa correta dos períodos clínicos do parto. Ele quer a sequência, né, dos períodos clínicos do parto, a sequência correta. A sequência correta, gente, é dilatação, expulsão, a dectação, né, que é a saída da placenta, e o Glenberg, que é a primeira hora após a dectação. E aí o nosso gabarito fica letra A, tá? Dectação, expulsão, dilatação, expulsão, dectação e Glenberg. O restante tá errado porque não são essa sequência, tá? O Glenberg não começa com Glenberg, que até começa com dilatação, mas depois não é dectação, é expulsão, então é o que torna aí a alternativa incorreta. Questão de número 4. Questão de número 4, ele fala: a hemorragia do recém-nascido ocorre pela deficiência de qual vitamina? Nosso gabarito correto aí seria a vitamina K, tá? Que é o gabarito letra B. O recém-nascido ele possui pouca reserva de vitamina K, o que pode causar hemorragias, tá? Por isso é administrado vitamina K logo após o nascimento. Bora para a próxima questão. Questão aí de número 5. Questão de número 5, ele fala aí sobre os cuidados com a fototerapia. E aí ele fala: a fototerapia é empregada, né, no tratamento de icterícia neonatal, situações em que há excesso de bilirrubina circulante, e consiste num processo terapêutico baseado na ação de luz artificial sobre o organismo humano. Sobre os cuidados de enfermagem durante a fototerapia, assinar a alternativa correta. Então, ele quer a alternativa que está correta. E aí, na letra A, ele fala: observar a pele do RN e hidratar com ácido graxo essencial. O que está errado aqui, o que torna a alternativa letra A incorreta, é que ele fala, né, de utilizar rotineiramente o EGE durante fototerapia. E não, isso aí a gente não vai fazer, não. Letra B, manter a proteção ocular durante todo o tempo de exposição. Esse aí é o nosso gabarito, tá? A gente mantém sim a proteção ocular, né, para proteger aí os olhos do recém-nascido e evitar e lesar, né, os olhos do recém-nascido. E a letra C, manter o RN sempre na mesma posição, não, nada a ver. A gente não quer, né, causar lesão. A letra D, verificar a temperatura do RN uma vez ao dia. Não. Deve ser monitorizado com frequência, tá? Então, é o que torna aí a alternativa D errada. A letra E fala de interromper o aleitamento materno. Não, a gente não vai interromper o aleitamento materno. Pelo contrário, o aleitamento materno ele deve ser incentivado, tá? Então, o gabarito fica aí letra B.
Vamos aí para nossa próxima questão de número 6. Ele fala aí sobre o dreno de tórax, sobre os cuidados de enfermagem na drenagem torácica. Ele quer o que está errado, ele quer o exceto. Calma aí. Ele quer o exceto. E aí na letra A ele fala: manter o frasco de drenagem abaixo do nível do tórax para evitar o refluxo das drenagens. Isso aí tá correto, a gente vai sim sempre manter, tá, abaixo do nível do tórax, tá? Sempre preste atenção nessas questões de drenagem torácica, porque se ele falar acima do nível do tórax, é o que torna a alternativa incorreta, tá? Então sempre abaixo do nível do tórax. A letra B: encorajar o indivíduo a respirar profundamente e a tossir em intervalos frequentes, pois favorece a expansão pulmonar e evita a telectasia. Tá certo, sim, a gente vai incentivar, né, a respiração profunda. A letra C: estimular mudança de decúbito, que favorece a drenagem, promove melhor troca gasosa e evita deformidades e contraturas posturais. Sim, tá correto. A letra D: manter o dreno clampeado durante o transporte do paciente ou deambulação a fim de evitar pneumotórax hipertensivo. É o que torna a alternativa incorreta. É o gabarito da 6 e a letra D. É o que está errado, tá? Manter o dreno glampeado durante o transporte. Não, a gente não vai manter glampeado durante o transporte, tá? O tórax não deve permanecer glampeado rotineiramente durante o transporte, porque pode causar aí acúmulo de ar e aumentar a pressão intratorácica e causar aí pneumotórax hipertensivo, tá? Então, por isso que tá errado. A alternativa letra E: anotar rigorosamente o volume drenado e o aspecto da secreção. Sim, corretíssimo, a gente vai sempre sim anotar o volume e o aspecto da secreção. Então, gabarito da 6, letra D de dado. 7. Sobre a administração de medicamento pela via intramuscular, marque a alternativa correta. Letra A: a injeção intramuscular é a introdução direta do fármaco no músculo, sim, sendo a absorção mais lenta do que por via oral. Não, nada a ver, tá? A absorção intramuscular é geralmente mais rápida do que a via oral, tá? Então essa daí tá incorreta. Letra B: a região ventroglútea é formada por músculos glúteos médio e mínimo, onde a irrigação e a inervação são mais profundas. Pode ser utilizada em qualquer faixa etária, pois as contraindicações são mínimas. Essa daí é a que está correta, tá? A região ventroglútea pode ser utilizada em qualquer faixa etária, tá? Ela é inclusive considerada uma das mais seguras para a administração intramuscular, tá? Então, gabarito da 7, letra B. A C: a técnica em Z é utilizada para a administração profunda de medicamento ou droga irritante, sendo o deltoide o músculo mais indicado para a aplicação dessa técnica. O que está errado aqui é que a técnica em Z ela não é específica do músculo deltoide, tá? Por isso que essa daqui está errada. É a letra D: na injeção intramuscular, a agulha é inserida na pele, formando um ângulo de 45 graus. Não, é um ângulo de 90 graus, tá? E a letra E: o uso de luvas de procedimento na administração de medicamentos IM é opcional. Não. Galera, nessa questão aqui a gente tem que ter um cuidado muito importante, porque o CAP, ele é um concurso que tem biografia, tá? Então, todo concurso tem biografia, a gente tem que se guiar pela biografia do edital, e a gente tem que marcar na prova o que diz lá a sua biografia, que tá no edital, tá? E essas questões que eu trouxe para vocês é do concurso anterior, que é o CAP 2025. E no CAP 2025, né, que foi o concurso do ano passado, que era na biografia que ele dava lá, era o Lima e o Matão, ele não considerava o uso de luvas como opcional, ele considerava como obrigatório, tá bom? Então, por isso que o gabarito é esse. Ah, mas teve atualização. Tá, mas tem biografia o seu edital, né? O seu concurso tem biografia, então você tem que se guiar pelo que tá dizendo a sua biografia, tá? Você tem que marcar na prova o que diz lá a sua biografia, tá bom? Esse concurso do CAP desse ano, que é o CAP 2026, e se eu não me engano, eles mudaram a biografia. Se eu não me engano, é o Carnani Money e tem um outro lá. E aí
os próximos simulados a gente vai trazer aí baseado na nova topografia, tá? Porque essas questões que eu trouxe para vocês são todas da prova anterior, beleza? Então, questão número 7 fica gabarito B de bola. E a 8, nossa última questão, aí pra gente finalizar esse simulado, a anemia causada por deficiência de vitamina B12 a aplásica, ela é falência da medula óssea, tá? Então, não é o nosso gabarito. Nosso gabarito seria a letra C, tá? Vitamina B12 perniciosa. A ferropriva é deficiência de ferro, tá? Por isso que não é o nosso gabarito. A hemorrágica é perda sanguínea. E a falciforme é a doença genética da hemoglobina, tá? Então, nosso gabarito, letra C. E foi isso, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado aí desse simulado. Vou tentar trazer mais, tá? Focado aí no concurso do CAP. E se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? E comenta aí o que vocês acharam e quais são os conteúdos que vocês querem que eu traga aqui pra ajudar vocês aí, tá bom? E é isso. Até a próxima.